Agora são 7h38. Durante a 9ª Conferência das Partes da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, foi aprovada a continuidade da utilização do agrotóxico sulfuramida na agricultura. A gente vai conversar neste momento com a Zuleika Nix, ela que é diretora da Toxfera, Environmental Health Association Brasil, Associação de Saúde Ambiental Brasil, representante titular do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento Sustentável na Comissão Nacional de Segurança Química. Ela está com a gente pelo Skype. Vamos falar com a Zuleika agora. Olá, Zuleika, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Zuleika, conta pra gente, o Brasil é o principal produtor, né, mundial desse veneno e gostaria que você falasse qual que é o uso especificamente desse veneno. Enfim, parece que é para controle das formigas cortadeiras, é isso? E qual é o impacto no Exatamente. solo? Bem, no caso da sulfuramida, ela é produzida a partir de um poluente orgânico persistente extremamente perigoso, que já está na lista de banimento pela Convenção de Estocolmo desde 2009. O Brasil é o único país do mundo atualmente que tem como que é parte da Convenção de Estocolmo e que tem uma permissão para produzir e usar. Só que o Brasil também vende para um monte de países que são partes também da convenção e que países que não pediram essa permissão. Exato. O, é muito estranho isso, porque não poderia, certo? Se uma parte pede permissão para usar uma substância que é feita a partir de uma outra substância proibida, esse país, em tese, está pedindo apenas para si próprio. Mas quando ele resolve exportar para todo mundo e todo mundo compra, alguma coisa está errada, não é? Porque, veja, o Brasil alegou, então, quando questionado, que a sulfuramida não estava listada na convenção, e sim o PFOS, que é a substância que é usada para produzir sulfuramida. Então, o Brasil disse, bom, se a sulfuramida não está listada expressamente pela convenção, então eu posso também não só produzir e usar, como também vender. E aí o Brasil se tornou, de fato, o maior produtor mundial e também um dos maiores exportadores, né? Exato. Agora, queria que você. Considerando países das partes. Sim, eu queria que você falasse qual que é o efeito, né, o impacto, né, desse. Você falou do PFOS, né, do sulfato de perfluoroctano, é isso? É isso mesmo. É. Bom, ele é produzido, ele é extremamente persistente, ele se classifica como um poluente orgânico persistente porque ele tem as características de um POP, né? Persistência no meio ambiente, às vezes décadas, é o caso do DDT, Aldrin, que são os velhos conhecidos, né? E você tem os usos variados, né, em todos em vários setores da indústria, que são justamente galvanização, produção de uma série de produtos, espumas para incêndio, e inclusive a isca de formiga. Quando o poluente orgânico que é persistente, né, que viaja por toda a atmosfera do planeta e que tem um altíssimo grau de toxicidade, você tem um problema, né? Porque no caso da isca, você está aplicando diretamente no solo, que vai diretamente, depois, indiretamente, vai parar nos lençóis freáticos, na costa brasileira, etc. Agora, Zuleika, Então, então, diga. não, não, então, pode concluir. Então, Não, eu ia entrar numa questão aí que é o seguinte: o Brasil, ele precisa, quando ele toma uma decisão, quando o governo brasileiro vai numa conferência das partes tomar uma decisão em nome do país, né, quando a delegação brasileira, formada pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo ponto focal técnico, nesse caso, que é o Ministério do Meio Ambiente, ele deveria, em tese, consultar a sociedade.
né? Essas decisões não podem ser tomadas sem transparência, né? Sem a participação da sociedade na tomada de decisões. E o que nós vimos dessa vez foi que a gente fez uma pressão para que o Brasil tirasse essa permissão, para que o Brasil abrisse mão dessa permissão de continuar usando eternamente uma substância tóxica, porque o Brasil tem uma alternativa que foi registrada no Ministério da Agricultura, que é a Bioisca, que é a marca comercial de um produto que é usado para a agroecologia. Quer dizer, existe Então, alternativa, né? Existe alternativa exatamente. e que Existe o governo alternativa. brasileiro não informou isso, é isso? Exatamente. Existem reuniões intersessionais entre uma COP e outra, né? Entre uma conferência das partes e outra, que acontece cada 2 anos, às vezes é 4 anos, depende do tratado. Entre uma reunião e outra, existem as reuniões do Comitê Científico da Convenção de Estocolmo, que é formada por cientistas, né? ONGs, representantes da indústria, todos participam ali, mas é um comitê científico, as pessoas têm que ser muito bem preparadas para participar dessa comissão. E essas reuniões acontecem entre uma COP e outra justamente para produzir conhecimento para informar a COP. Então, quando o Brasil o governo brasileiro foi nessas reuniões intersessionais, o Brasil não informou que ele próprio tinha nos seus registros oficiais, no Ministério da Agricultura, um produto que ele mesmo registrou, né? Que passou por todas as exigências, né? Que preencheu todos os requisitos para ser colocado no mercado legalmente. Exato. Então, você pode ter alternativas que estão ainda sendo gestadas nas universidades pelos cientistas. Você tem também uma que já está registrada. Por que não informar a conferência, né? Exato. Agora, você falou, né, que o Brasil exporta, né, esse produto. A gente tem aqui países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, Venezuela, né, que é amplamente usado esse veneno. E eu estava lendo aqui a respeito também das consequências, né, o que pode causar esse tipo de veneno. Está ligado ao baixo peso de recém-nascidos, enfraquecimento da imunidade e também a efeitos hepáticos, colesterol elevado, disfunção da tireoide, câncer, né? E outros problemas. É gravíssimo, né, Zuleika? É gravíssimo. Se a gente começa a ver a lista dos agrotóxicos que foram liberados só esse ano pelo governo federal, você vai até dizer assim, bom, a sulfuramida é apenas uma das substâncias, né? E a gente está aqui lutando por uma substância quando tem mais de 5.000 substâncias que a gente teria que estar discutindo, né? Dando 15 minutos para cada uma. Imagine quantas horas seriam a gente conversar sobre Sim. cada um dos Pois é. agrotóxicos extremamente perigosos, né? Classificados como tais, que hoje estão sendo vendidos livremente, né? E estão sendo liberados sem consulta pública, sem nada, né? Você tem toda a razão. Os grupos vulneráveis, que são as crianças, as mulheres grávidas principalmente, os jovens que estão em fase de reprodução, eles são os mais atingidos pela exposição, né? Porque isso significa que você vai tendo gerações futuras cada vez mais vulnerabilizadas. Não existe um projeto de governo de soberania nacional em relação à segurança química, né? A nossa Comissão Nacional de Segurança Química está prestes a ser extinta esse ano pelo governo federal, porque ela foi criada por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e nós não estamos podendo nos reunir, principalmente antes desses tratados internacionais, né, onde a gente poderia então estar trocando ideias, dando sugestões, fazendo um trabalho equilibrado entre as partes, colocando todos os interesses na mesa e dialogando e buscando consenso. Nós perdemos essa oportunidade esse ano.
Então, no caso da sulfuramida, vamos, né, que nós estamos agora, nesse momento, focados, eles jogam a isca não é líquida, como está sendo mostrada. A isca de sulfuramida, ela é sólida, né? E eles colocam para a formiga carregar para dentro do ninho. O ninho tem bastante profundidade, a gente está falando de formigas cortadeiras que têm ninhos gigantescos, né, com de grandes extensões e profundidade. E aí você tem né, internamento da sulfuramida por dentro do solo. Chega a Quando quanto, ela por exemplo, carrega. de profundidade, Zuleika? Só por curiosidade. Chega a Olha, quanto? eu não sou especialista em Tá. formiga cortadeira, né? Mas um senhor estava me dando uma aula recentemente, seria em torno de 8 metros de profundidade. Mas eu posso estar enganada, mas é Sim. bastante, né? Eu sei que a largura também chega a, sei lá, 600, 100 metros. Eu precisava até dar uma Sim. olhada, andar por aqui para procurar esse papel, mas não tem como Tá. sair daqui da minha mesa agora. Depois você manda pra Mas gente. o problema básico é que a formiga realmente carrega uma parte da sulfuramida, depois ela percebe que é um veneno tóxico e ela para de carregar, mas ela chega a carregar uma certa quantidade. E essa quantidade vai destruir uma parte somente do ninho, que a gente chama de panelas, e depois a formiga percebe que é uma substância tóxica e não chega a levar até a rainha, que está bem protegida no centro do formigueiro. Por isso que a alternativa que existe hoje para a agroecologia, ela demora um pouco mais para fazer efeito, porque o efeito é perene. Entende a diferença? É como eu Sim. tomar a sulfuramida seria como uma aspirina que eu tomo para passar dor de cabeça e depois a dor de cabeça volta. Porque a aspirina não cura a dor de cabeça, né, ela vai curar, ela vai tratar a dor naquele momento, Sim. mas a causa não. A bioisca, que é para a agricultura orgânica, ela demora um pouco mais, porque a formiga precisa carregar grandes quantidades aos poucos lá para dentro, a formiga precisa confiar naquilo para poder levar para dentro A formiga não é burra, né? É mais inteligente do que nós, eu acredito às vezes. Então, a bioisca, que é a alternativa que existe hoje registrada no mercado, ela demora um pouco mais, mas ela vai funcionar na origem, ela vai chegar até a rainha. Ela vai Perfeito. realmente enfraquecer o ninho. Então, o que acontece é que os agricultores, por exemplo, da silvicultura, querem efeitos rápidos, né? Querem tudo para ontem, né? Não entendem como é que funciona bem a natureza e os seus mecanismos e o seu próprio tempo. Então, o Perfeito. que acontece é isso. A sulfuramida vende mais, porque em tese seria mais eficiente, mas não é. Perfeito, Zuleika. A gente agradece muito aqui toda a tua explicação e a gente volta a falar com você também em outra oportunidade. Um grande abraço para Espero, você. Diga. obrigada, eu espero ter esclarecido alguma coisa. Sim, muito. Para você, teria muito mais para contar e agradeço muito a oportunidade. Tá certo, Zuleika. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigada. Falamos aqui com a Zuleika Nix, ela que é diretora da Toxfera. Rádio Brasil Atual.